Pois é, estamos aqui em mais um episódio do BSOP Floripa, que aconteceu no Resort Costão do Santinho. E ao meu lado, Leonardo Bueno, Bueno09, né, no Twitter. E teve com a gente aí durante essa última semana no BSOP Millions, que bateu todos os recordes aí brasileiro, latino-americano e um dos maiores torneios do mundo aí que o BSOP realizou em São Paulo. E você vai conferir depois dessa etapa aqui de Floripa, aqui no Band Esportes, e também na Band Aberta ano que vem, que a gente vai para a Band Aberta e a gente vai falar muito sobre isso. Tudo bom, Bueno? De volta aqui. Tudo bom, Juliano. Depois dessa maratona aí, LAPT Punta del Este, o BSOP Millions, comentei, joguei, fiz um monte de coisa. É muito bom estar de volta com todo mundo aqui no Band Esportes. É isso aí, o Bueno jogou aí o BSOP Millions de São Paulo, vai aparecer aqui nos nossos programas também. E temos aí blinds, a gente checou 4.000, 8.000, Luiz Felipe dando raise de AIS e 10 de copas. E aí o Manfred pagando no Big Blind com 4 e 3, né? Defendendo o blind aí com 4 e 3 de pausa. Essa mesa com muitos jogadores experientes, Bueno. É algo que marcou o torneio aí do Costão do Santinho, é a quantidade de jogadores fortes que chegaram longe. A gente vê nessa mesa aí o Yuri Nardigai, é um dos melhores jogadores do Brasil aí com toda certeza. Tem o Todaço, Caio Rei, Mestre Felipe. Então, muitos caras muito bons aí. Agora bate o 3, você vê 3 cartas de espada e o Manfred decide apostar, já que o Luiz Felipe não apostou, mas agora ele tá pagando, ele tem a chance de uma sequência também, aí se bater um valete, mas nenhum dos dois tem a espada, caso vire um flush. Ó, dobra o 3 aí, uma trinca aí pro Manfred, vamos ver como ele vai apostar. Acho que quando o Luiz Felipe dá check nesse flop, ele tende a ter uma mão com algum valor. Então um par médio ou uma dama, com o rei provavelmente ele aposta. Então você tem que fazer uma aposta média, assim, que dê ao Luiz Felipe a chance de pensar que ele tá blefando, né? Porque ele só vai pagar se você achar que você tá blefando. E foi o que aconteceu, ele apostou 22 mil, tinha cerca de 80 mil, pouco menos, e ele pagou só com as, ace high que a gente chama, né? O as alto. Acho que eu não gosto muito desse call. Eu não gosto nem do call no turn, porque provavelmente você vai ter que pagar o river também, e você tem esse high. E como o jogador defendeu o blind, ele pode ter aquele rei 9, dame 10, várias coisas que, como você dá o check e você grita que você não tem o rei, ficam fáceis de serem valubetadas. Eu, em geral, não gosto tanto desse check no flop por pot control aí, não. Ele poderia ter dado continuation bet, talvez ganhado a mão no flop já. Acabou que o Manfred acertou o 3, depois acertou outro 3 e ele acabou perdendo mais ficha do que precisava, né? O problema desse check pro pot control é que você deixa a sua mão bem evidente para os outros jogadores da mesa. Então todo mundo sabe que você não tem um rei, que você não está muito forte e que a sua mão não é um air completo. Porque se fosse um air completo, você blefava vai lá no flop. O Clayton tem poucas fichas, tem 110 mil fichas, aí já sai de all-in com o rei valete de copas. O Clayton que foi nosso aluno lá no QG Acaritim, nos cursos que a gente aplica lá. Então aí, ó. Bueno conhece o Clayton. E aí o Cláudio Batista. Cláudio Batista é campeão brasileiro de 2008, foi campeão na temporada de 2008, né? Com dama-dama. Então uma bela oportunidade aí. Rei valete contra dama-dama. O Clayton precisa acertar o rei aí, né? Ou uma sequência ou um flush, mas basicamente ele tá atrás de um rei a princípio, né, Bueno? Bem underdog aí. Ele acerta o valete, que como a gente falou, não adianta muito, né? Ele precisa acertar o rei ou outro valete agora. E o par de dama tá à frente do valete ainda. Mas se bater uma carta de copas, o Claudião vai começar a tremer. Sim, né? se bater uma carta de copas, ele fica... não, mas já veio o rei, agora sim ficou ruim pro Claudião. Só acertando a dama, tem 5% de chance só. O Claudião parece que tem menos fichas que o Clayton até. Não, tem mais. Será que tem mais? Eu não sei, né? Aquelas pilhas amarelas tem 20 mil cada uma, talvez tenha menos. 2 pares de rei com
com 3 para o Cleiton. Não, tinha menos fichas do Claudião. Quer dizer, ele tava mais short stack ainda, tinha par de dama e saiu queimado. Isso aí que ele sai rápido da mesa. O salão já tá mais vazio, já estamos na reta final desse torneio aí. Ou seja, aquele horário lá, final da noite, né? Isso. O pessoal já esperando para passar pro próximo dia e você cai aí com dama-dama contra um rei valete, você nem tem muito como escapar, né? Exatamente, tinha poucas fichas, já veio de all-in. Ele acorda ali, né, que a gente fala com dama-dama, mas acaba que o Cleiton acertou o rei. É aquele negócio, geralmente o pessoal pode perguntar, mas o Cleiton precisava dar all-in com o rei valete? Ele tem aí um pouco mais de 10 blinds, não tem espaço para ficar dando muito raise para foldar para volta e tudo mais. Então às vezes é até interessante já ir estourando, porque se ninguém tem uma mão boa, ele já ganha os blinds que estão bem caros nessa altura do campeonato. O pessoal entender, como o Bueno falou, quer dizer, vamos supor que ele tem 10, 12 blinds. Se ele dá um raise aí vou arredondar para 3 blinds, ele já vai ficar com 9, 7 blinds. Aí se o jogador dá um re-raise, ele vai largar, né? O pote já tem a mesma coisa que ele tem na mão quase, então já tem que entrar de all-in. Quando você tem cerca de 10 blinds, meio que assim, o comum é o jogador já entrar de all-in, né? Exatamente, você não tem muito o que fazer. E o Manfred tribeta o Todaço aí em posição com a Valete. É uma jogada boa porque o Todaço no cutoff vai dar raise com muitas mãos para roubar os blinds. Então a Valete está bem na frente das mãos que o Todaço dá raise. E ainda abre espaço para o Todaço foldar algumas mãos, do tipo esse 3-3. Que é uma mão que, assim, matematicamente ela tá na frente do Valete, mas é muito difícil que o Todaço consiga colocar muitas fichas aí. Principalmente porque ele não tem posição, ele não vai ser o primeiro a falar. Quer dizer, ele vai ser o primeiro a falar no flop, turn e river, e se ele não acertar um 3, ele vai estar completamente vendido, né? Qualquer carta que bater lá, ele vai temer, ele vai achar que o Manfred pode ter, ele é o primeiro a falar. É bem difícil jogar uma situação dessa contra o Manfred, que é um jogador agressivo. Mas ele deu... 50 mil. Ele deu um re-raise, aí sim mudou um pouco, né? Se ele só pagasse, ele estaria nessa situação, ele está mostrando mais força do que tem. Exatamente, essa é uma jogada bem melhor do que só pagar. Eu acho que com 3-3 é legal você ou forbetar mesmo, como ele forbetou, ou foldar direto para tribet. Tá, e agora o Manfred, o que fazer aí com o seu Valete, que agora fala assim, acho que o meu Valete está atrás mesmo agora. Olha só. Penteou aí o Todaço, hein? Deu um re-raise agora, o 5-bet aí. Quer dizer, aí já é também um pouco do metagame entre eles. Eles sabem da capacidade um do outro. O Manfred é um jogador experiente, o Todaço também é o campeão brasileiro de 2012. Então, nenhuma das duas mãos é forte para a ação que está acontecendo, o suficiente. Não precisa dizer nenhum Valete, nenhum 3-3, mas eles estão sabendo que o outro é capaz e fazendo isso, né? Eles já estão no momento que eles estão blefando as mãos deles. Ou seja, eles sabem que eles não vão ser pagos por mãos piores. Então não é mais uma aposta por valor. Aí a questão é, depois dessa 5-bet do Manfred, ele não tem mais espaço para foldar nenhuma mão. Olha quantas fichas sobraram para trás. São poucas fichas. Essas pilhas de amarelas aí, cada pilha tem 20 mil. E puxou a mão, o Todaço larga. Agora sim, vamos supor que o Todaço realmente tivesse um jogo. Às vezes ele pode vir com o jogo. Aí o Manfred ia ter que abraçar com a Valete, é isso que você quis dizer, né? Ele vai ter que abraçar porque mesmo um rei contra um rei, o Valete tem ainda seus 30% de chance. Contra um rei tem 25%. Considerando o tanto de ficha que ele já colocou aí no pote, não tem mais espaço para largar, né? É isso aí. Olha aí, segue aí, a gente vê que o Cláudio saiu da posição 8, ainda não chegou nenhum jogador. E como eu estava falando, o ano que vem estaremos aí, o nosso programa vai estar na Rede Bandeirantes, né? Às sextas-feiras, em torno da 1 da manhã, depois do Jornal da Noite. O poker ficou esse ano inteiro aqui no Band Esportes, vai continuar no Band Esportes e mais, vai ampliar, Bueno. A gente vai ter programa de segunda a sexta no Band Esportes agora. A gente vai trazer torneios internacionais, LAPT, EPT, que você vai comentar comigo, o Vitão também. E às sextas-feiras um pouco de BSOP, um pouco de Super Poker para o pessoal que não tem acesso à TV fechada, vai poder assistir na Band aberta. Com certeza o poker vai crescer aí com isso tudo. É muito bom e agradecer o apoio aí de todo o grupo Bandeirantes ao nosso esporte, né? Agora o Fred, bem short stack aí, com menos de 80 mil fichas, já aplica o seu all-in de Ás e 9 de copas e cruza com o Éder, que tem Ás e Dama de espada e está dominando ele, né? Ele vai ter que acertar aí um 9 principalmente, ou um flush. Mas ficou bem curto, né? O Fred que foi um dos jogadores que teve mais fichas aí. Antes a gente viu nos programas anteriores, é um jogador muito agressivo também. Numa hora dessas também ficou short stack e não tem muito o que fazer. Fica complicado. Você com menos de 10 blinds, fora que ele tá no começo da mesa, daqui a pouco o blind chega nele de novo. E aí quando ele dá uma dobrada, vai dobrar para menos fichas, né? Então agora ele tá atrás aí de acertar o seu 9. Vamos ver aí.
Não, já ficou impossível aí pra ele, já viraram 2 damas aí. E ainda valete dama, valete só 2 de 10, copas os aí. dois seguem, só 2 cartas de copas pro Fred. Pra fazer um flush. Ou 2 reis ajudam também, né? Faria um full. Um full, eles empatariam no full, né? Agora não dá mais. Então tá eliminado aí o Fred pelo Éder, que tava no Small Blind, achou esse Azidama aí no Small Blind e pagou o all-in do Fred. E muita gente pergunta aí por que o cara tem que all-in com mãos piores. Porque ele não pode esperar um pouquinho mais. Porque quando você espera, os blinds passam por você. Ia ser 8 mil que ia passar por ele. Ele ia ter mais 8 mil, foram 8 mil, mais 4, mais os antes. Então assim, ele começou essa mão com 9 blinds mais ou menos. Se você deixa o small blind e o big blind passarem por você mais os antes, você vai ter aí uns 7 blinds mais ou menos quando você chegar no botão. E se você der all-in, alguém for pago e você for dobrar, você dobra para só 14. Agora com 9 você pelo menos dobra aí para 18, 19, contando os blinds e antes. Então vale muito mais a pena jogar aí com, mesmo com uma mão um pouquinho pior, mas uma situação que a dobra seja maior. Certo, aí o Todaço abrindo o rei Z com rei 9 de espadas. Caio Rei tá no small blind com 10 e 7 off, olha. Também, 2 jogadores que são muito amigos e muito agressivos também. Pelo visto vão entrar naquele mesmo level que teve ali entre o Manfred e o Todaço. O Caio Rei dá só call do small blind. E o Mestre Felipe, com 8 e 10 espadas no big blind, vai pelo menos pagar, imagino, né? Já que o que a gente fala deu odds, ficou barato aí pra ele pagar e ver esse flop agora. Com certeza. E se tem uma coisa que o Todaço não esperava era jogar essa mão em posição, mas vai jogar. Sim, porque ele abriu do TG e foi pago pelos 2 blinds. Olha, vira valete 10 e 3, o Luiz Felipe e o Caio Rei acertaram o 10. Agora o As, o Todaço pode representar esse As aí, ele que ninguém apostou no flop. Não era um caso de alguém apostar nesse flop, ou você acha que o Todaço conhece os dois, poderiam dar um check raise nele? Não, esse flop acerta muito o range que os 2 blinds defendem. Então é uma jogada muito boa do Todaço desse check. E meio desistir da mão e ver a dama de graça no river. E esse Ás quando bate, representa muito um Ás valete, um Ás de dama que não quis mandar continuation bet porque sabe que não vai passar. E que agora está apostando por valor. Então boa jogada do Todaço. Um blefe no momento certo. Você vê que os 2 jogadores foldaram mãos melhores que a dele. Quando a gente fala de poker habilidade, é desse tipo de coisa que a gente está falando. Exato. Eu quando jogo, não é muito, né? Porque eu não tenho tido muito tempo de jogar, eu normalmente faço isso também. Quando eu acerto, vem um flop que eu tenho certeza que o cara vai me dar um check raise, eu já dou o check para depois representar se bater qualquer coisinha no turn, que foi mais ou menos o que aconteceu aí, né? Porque ele conhecendo o Mestre Felipe e o Caio Rei, eles tendo acertado ou não, era um flop que ele tava bem propenso a tomar um check raise ali, né? E aí você vai ter que fazer o que depois do check raise? Então é melhor. Olha aí, o Ás pro Mestre Felipe não teve ação, a gente viu ali. Tava comentando outra mão, a gente nem viu o raise e todo mundo foldou. Isso acontece também, a gente mostrou aqui, né? Quer dizer, o jogador às vezes pega as Ás, aumenta e ninguém paga. Você fala, nossa, desperdicei umas das 220 mãos que vai vir um as Ás aí. Vai ter que esperar um pouquinho mais, esperar mais umas 19 horas pra vir um próximo, né? Mas a gente sabe que mesmo quando vem as Ás, não pode dar limp só pra querer ver o... Atrai gente, porque vai ficar... Uma hora você vai ter que dar raise e aí você vai acabar revelando o que você tem. Isso não é interessante. Olha, aí temos um jogador novo, o Jorge Henrique aí na posição 8. Ele tá dando raise com rei 9 de copas. E o Yuri, com dame 9, está pensando aí o que fazer. O Yuri que nessa mesa aí, nesse momento, não estava tão ativo, então sabe que a imagem dele permite uma tribet light, né? Quando você fica muito tempo sem jogar, o pessoal... Respeita mais, né? Respeita e fica achando que você está esperando o jogo. E foi um raise alto até, né? Sim, o raise é alto para não dar tantos odds para ser pago fora de posição. Eu gosto desses raises um pouco mais altos. O BSOP apliquei bastante porque se eu tô blefando, se eu tô por valor, eu não quero tanto call barato, né? Certo. Se eu tô por valor, o call não adiciona muitas fichas ao pote, num raise menor. E se eu tô blefando, fica muito fácil com que eu seja pago. O Clayton aqui na posição 1, que você falou que teve aula no QG do Akari, tem um relógio respeitável, né? O relógio é maior que a mão dele, né? Exatamente. As coisas estão dando certo pro Clayton. Acho que as coisas estão indo bem. Depois do curso ele começou a lucrar. Aí comprou um relógio aí que é maior que a mão dele, realmente. Exatamente. Olha aí, o Jorge Henrique pagando aí, fora de posição com o Rei 9, que não é uma mão também muito forte, né? O que você acha desse call fora de posição? Eu acho esse call bem ruim,
Não só pela mão dele, que é completamente dominada, mas porque ele vai jogar contra o Yuri fora de posição. Ou seja, você vai jogar fora de posição, sem iniciativa contra os melhores jogadores do Brasil, sem uma mão boa. Ele acertou uma chance de sequência aí e o Yuri acertou 2 pares. E os dois dão mesa. O Yuri dá um check muito bom aí. Agora tem chance de flush também o Yuri aí. Agora, você acha que é hora de apostar? Ou... Não, eu acho que também não. Acho que dificilmente ele toma call de um 10-10, 9-9, algo assim. Já que ele foi pro slow play, melhor... O Wise é a pior carta que podia bater no Yuri, porque tira muita ação dele. Não faz muito sentido apostar aí, não. Agora dobra a dama, ele faz um full de dama com valete. Vamos ver se agora o Jorge Henrique tenta blefar. Na verdade, o Jorge Henrique tá jogando pela mesa, né, Bueno? Sim, com ele certeza. tem 2 pares de dama com valete, que querais. Ele não tá usando nem o 9 nem o rei dele. Não, ele tá blefando e tentando tirar o Yuri aí de um split pot, ou não deixar o Yuri blefar ele e tal. Posição 8 anuncia raise de 63 Um mil. bet de 63 mil, meio pote. E agora vamos ver o que o Yuri vai fazer. O Yuri tem o maior full house aí da mesa, ele só perde pra alguém que tenha dama e ás ou ás, né? Aí eu acho que é um spot muito legal pro Yuri dar um raise baixinho, porque é muito difícil que o Jorge tenha o valete, porque o valete aposta o turn. Eu vou aproveitar e ensinar o pessoal de casa. O mínimo raise que ele pode dar é 126, certo? É o dobro de 63. É o raise mínimo que ele pode dar. Pós-flop, o dobro é sempre... pós-flop, o menor raise é sempre o dobro da aposta. Se eu sou Yuri aí, eu dou esse mini raise e vai ser muito difícil pro Jorge foldar um ás aí, hein? Só deu call. Showdown. Você acha que ele tava com medo de um ás ou de um dama ás? Quer dizer, só pode ser isso, né? Poderia ser isso. São 9 Mas acho que cabe um raise ainda mais pela tendência do board de ser split pot e do Yuri ser um cara muito agressivo. O pessoal acaba se confundindo por jogar contra o Yuri, entendeu? Eu daria um raise aí pra 126 mesmo. Então o Yuri só deu call aí, ficou com medo de acabar dando raise. Bom, a gente vai para o intervalo. Enquanto isso, a gente vai ver a abertura da temporada BSOP 2014. Vai ser no Holiday em AMB, de novo em São Paulo, de 30 de janeiro a 3 de fevereiro. Eu estarei lá, Bueno também, né? Com certeza. Então a gente vai para o intervalo e volta já já. Nós vamos curtir uma matéria sobre arvorismo que rolou lá no Costão do Santinho. Confiram aí. Oi, gente, eu tô aqui no maior arvorismo do sul do país e olha, eu não tô sozinha, eu tô com 2 pessoas do pôquer, já que estamos na 7ª etapa do pôquer aqui de Santa Catarina, o BSOP em Florianópolis. Eu vou aproveitar esse dia que tá maravilhoso. Olha só, Igor, me filma. Tô toda equipada já, viu? Mas é equipada não é pra jogar pôquer não, né? O Gabriel tá aqui e vai explicar pra gente. Gabriel, você que joga pôquer profissionalmente, tá preparado? Vou tentar, né? Preparado a gente não tá. E já tá com capacete, já tá tudo assim, já o Jean, que é o nosso monitor, vai explicar direitinho. Tem medo de altura? Não. Ó, você vê que ele fala não e acabou. Não tem medo de altura. De altura, não. Então tá bom. E claro, Juliano, que tá aqui do meu lado, meu chefe, coloquei também pra fazer o desafio, né, Ju? Tem medo de altura? Não tem. Eu ia falar o seguinte, o Gabriel já caiu do torneio, né? Mas vamos ver se ele não vai cair lá das árvores, né? Olha, isso tá sendo, você viu, né? Tá desafiando. Mas se eu cair, vai dar um trabalhinho pros Gabriel. E falando em cair ou não cair, o Jean, que é o nosso monitor aqui, que não vai deixar ninguém cair lá de cima, né, Jean? De jeito nenhum, já tranquilizar o Gabriel, que eu garanto, cair ele não cai, pode ficar penduradinho, mas cair lá de cima ele não cai de jeito nenhum. Explica um pouquinho pra gente quais são os acessórios responsáveis, né, que realmente a gente precisa usar, que são obrigatórios. Isso, o arvorismo, como é uma atividade radical, né, a gente necessita de ter equipamentos de segurança. Então a gente tem o capacete, que ajuda a proteger dos galhos, das árvores, dos nossos equipamentos e dos próprios cabos de aço. E na cintura a gente tem um baudrier, popularmente uma cadeirinha, que é usada para escalada, rapel. E agora eu vou passar para vocês como é que a gente vai usar os equipamentos certinho para que a gente se divirta tranquilo, sem problema nenhum. Então vamos lá, hein? Quero ver. Eu não tenho medo de altura, mas o desafio está lançado, né? Vamos lá.
finalmente em terra firme. É uma aliviada, Gabriel, a gente já tá em terra firme agora, sem ser pelos ares. Muito aliviado, satisfeito, muito legal o programa, foi impressionante, eu gostei muito e me surpreendi, inclusive, com a desenvoltura do nosso editor-chefe Juliano Maisano. Ele não sabia dessa habilidade dele de Você subir na- aprontou ali com ele, ficou balançando. Ah, mas é porque estava muito fácil para ele, então a gente tenta dar uma dificultada para adicionar adrenalina. Inclusive ele está sangrando até aqui. Tá contundido do arborismo, Juju. Ju, eu sei que você tinha feito arborismo em outro lugar, mas continua sendo uma sensação diferente? Toda vez que faz é uma adrenalina? É, acho que é a segunda ou terceira vez, mas é imperdível. Quem vier aqui no Costão tem que fazer, principalmente por causa da vista. Você vê as dunas de um lado, você vê o resort e a praia do outro. E é muito gostoso, né? Passar por cada obstáculo, desafio. E dá muita risada lá em cima também com as piadinhas, né? Isso é verdade, gente. Depois põe a cara do Gabriel pra bater no colchão. Gabriel tava incrível. Tem que ficar tatuzinho, né? Pra bater, senão machuca, Jan. Que bolinha. Como a gente brinca nas piscinas, às vezes faz bombinha, é o mesmo movimento. Se encolhe todo e deixa bater no colchão. Machucar não machuca, né? Jan, nós fizemos em 1 hora o percurso, tá bom pra quem começou assim hoje? Tá ótimo, vocês foram perfeitos. Não deu trabalho nenhum, foi muito bom mesmo. Por favor, faça o seu convite a todos que não conhecem ainda o resort aqui, a Ecoeté, que venha pra cá, que participe do arborismo, convide as pessoas. Muito obrigado. Eu queria convidar todos que viessem a Florianópolis, não necessariamente precisa estar hospedado no resort para fazer as nossas atividades, né? Então, quem vier passear na ilha ou estiver aqui no Costão do Santinho, procure a gente, a Ecoeté. A gente tem também aqui trabalho de paintball, rapel, arvorismo, trilhas, enfim. Estamos aí para receber todo mundo. Pois é, fizemos o arvorismo lá, eu e o Gabriel Otranto, e aqui os blinds subiram para 5 mil, 10 mil, antes seguem em 1.000. Os blinds sobem a cada 45 minutos no BSOP. As etapas fora de São Paulo têm essa estrutura um pouco mais apertada, o que faz com que o jogo, essa fase do campeonato, seja um pouquinho mais short stack. Então não tem como escapar aí de situações de alta variância, como aquele Rei Valete contra a Dama-Dama, que o Cleiton jogou contra o Cláudio Batista. A gente vê o Yuri agora subindo com par de 2. Fold. Posição 2, com ação. Olha o Éder aí na posição 2. Quando a gente estava falando do relógio do Cleiton ali, que é maior que a mão dele, é mesmo. 3, com ação. E ele foi aluno do QG do Acartima, onde você também participa, e o pessoal do Brasil inteiro que quer fazer os cursos do Acari ou pela internet, estamos com o sorteio Super Poker, né, Bueno? Exatamente. Entra lá no facebook.com/QG Acaritim ou no www.qgacaritim, tem todas as informações dos cursos, valores, resultados do pessoal que fez. Posição É 4, um curso muito legal que dura lá sexta, sábado e domingo, com muita informação de poker para todo mundo. É isso aí. E quem não pode vir até São Paulo e tal, tem o CT Super Poker, que o Bueno, o Acari, todos eles são instrutores também, que é só entrar no ctsuperpoker.com. Aí a gente tem lá vídeos diários, todo dia saem 2 vídeos diferentes. E terça, quarta e quinta a gente tem aula ao vivo. O pessoal pode ver aí em tempo real o que o instrutor está ensinando e tirar dúvidas. A gente responde todas as perguntas, fora as promoções que a gente faz e tudo mais. Olha só, o Yuri deu risco par de 2 e foi pago por 3 jogadores. Ais Valete do Éder, par de 9 do Mestre Felipe e o Manfred com Rei 8. Jogo para 4. Acho que a única coisa que eu não gosto é o call do Mestre Felipe. Acho que 9-9 contra o Yuri é uma mão boa bastante para você dar um raise. Bom, o Éder já acertou 2 pares aí. Ais Valete já está bem favorito aí na mão. O problema seria se alguns dos outros pares fosse de um par de 5, né? Aí sim ele estaria perdido. Mas no caso ninguém acertou a trinca ainda aí. Ele tem que apostar porque o board tem flush draw, ou quando você acerta uma mão forte com um Ás no board, a chance de alguém ter aí um Ás de 10, um Ás de 9 na ipada... Um Ás de rei, um Ás de dama, vai que seja. Ela é bem grande, então essas pessoas vão pagar a aposta. Então você não pode slow playar a mão. O que é slow playar? É tentar enganar o cara, tentar esconder a sua mão, sendo que contra 3, grandes chances de alguém pagar. Aqui a gente já sabe que ninguém vai pagar. Porque ninguém tem nada aí. E também o que acontece, se bate uma espada, se bate um 10, uma dama, um rei, pode virar flush pra alguém, sequência pra alguém que pagou cartas altas, aí fica bem ruim pra ele, né? Com certeza. Bom, ele aposta aí, acho que ninguém vai pagar mesmo, vamos ver. Largou todo mundo rapidamente, o Éder acertou aí seus 2 pares. Acabou que levou um potezinho bom, porque muito jogador entrou, mas não conseguiu atrair ninguém. Esses potes aí a gente às vezes nem percebe. Eu percebi isso muito jogando o BSOP agora. Esses potes que tem muito call, acaba trazendo muitos antes pra você. E os blinds estão tão caros, 5 mil, 10 mil, os stacks são curtos.
Quando você ganha um pote desse, até a sua confiança aumenta, mesmo que seja um pote bem pequeno. Tem aí 9 mil só de antes, né? Dos jogadores. Mais o 10 mil do blind, 5 mil do small blind e os calls ali todos do raise, que pagaram o raise do Yuri, né? Então foi um pote de 150 mil. E o Clayton aí com as e dama para 22 mil. também sobe para 22 mil. Posição 2 com ação. Dando aquele raise que o pessoal tá mais acostumado a dar, 2.1, 2 blinds, coisa assim. Por favor, posição 8, carta no 20. Obrigado. O Éder pensando no par de 7 aí. O Éder costuma só pagar, né? É muito difícil a gente ver ele dar um raise ou um re-raise. Né? Quer dizer, o raise ele dá, mas o tri-bet é muito difícil a gente ver. A gente já viu ele em outros programas. Um jogador que costuma só pagar e gostar de jogar pós-flop. Sim, eu acho que tem que começar a soltar um pouco mais o braço, porque com essa imagem, se a gente já sabe aqui, o pessoal que joga com ele também sabe, também percebe esse tipo de coisa. Ele tem rodado bastante circuito. Então, se ele forçar o tribetar mãos muito fortes, ele pode colocar algumas mãos por blefe, né? Imagina que eu tribeto lá todo Ais, Rei, Dama e um 7-5 suited. Como que o cara vai fazer para se defender contra 7-5 suited? Às vezes ele paga e eu tenho Ais, às vezes ele paga e eu tenho 7-5 suited. Não tem muito o que fazer. Então isso é o que a gente chama de criar um range balanceado. É isso aí, o Jorge Henrique pagou com Rei Dama do Big Blind. Olha, acertou a trinca de 7 aí, top trinca, o Éder. Vamos ver se ele vai dar mesa aí. Para não espantar a galera, né? Praticamente nuts aí nesse momento. Quer dizer, está nuts nesse momento, mas claro, ainda tem o turn river. Sei que o Jorge Henrique já não tem chance de ganhar a mão e o Clayton tem a chance de fazer uma sequência aí. O Clayton tá pensando na sua aposta aí, se vale a pena apostar contra 2. Ele já pegou nas fichas, deve apostar, hein? O Clayton, que é o homem do relógio aí, tá dando o que chamaremos de continuation bet, né? Ele foi o agressor pré-flop, ele aposta esse flop fingindo que tem um jogo aí, um par, que tem algo que não se incomodou, que até melhorou com esse flop. Acho que vale uma aposta de uns 40 mil mais ou menos. 33, e o Éder aí? Ele é um tamanho bom, viu? Sabe por que é bom? Porque essa é uma aposta que ele tá fazendo para foldar mãos do tipo 10 e 9, Rei Valete. E aí, qualquer aposta vai foldar isso. Ele não precisa mandar aí 60 mil, 55 mil. Sim. Eu mandaria 40, mas 33 é muito bom também. E o Éder aí, só paga agora ou não? Eu acho que vale só pagar. Tipo, nessa call. situação vale só pagar. 8, até porque o Clayton apostou contra 2, mas a aposta foi meio fraca. Então não tende a ser uma aposta por muito valor. Então vale a pena você deixar o Clayton continuar blefando ou deixar ele acertar alguma coisa no turn, já que você tá dentro. Não tem carta que bata no turn aí. No turn não tem perigo ainda. Aí agora bate um 8, já começa a chance de sequência e flush, mas ainda tá bem seguro aí pro Éder, né? Porque essa conectada aí, imagina que bata um 6 no turn. Ele vai perder só para um 9 ou para um 4. Só que é muito difícil o Clayton ter aí um 9 e um 4 e apostar esse flop, né? Agora o Clayton dá a mesa e o Éder vai apostar. Agora ele com certeza tem que apostar. E o Clayton tende a largar, né? Não sei que queira blefar aí. Sim, acho que não tem por que blefar. O Éder tá mostrando força. Ele não daria um float quando o Clayton aposta contra 2. E ele apostou 35 mil, muito pouco, né? Aí eu não gosto dessa aposta. Eu acho que assim, se você vai ser pago, você vai ser pago por mãos um pouco melhores aí. Algo do tipo um 6-6, um 4-4, 9-9, 10-10. E essas mãos pagam mais que 35 mil. Elas pagam aí uns 60. São 2, puxa o pote. Tipo assim, já que vai apostar, então põe um pouquinho mais. Porque vai dar na mesa. Se for te pagar, vai pagar igual. Isso, você tem que pensar sempre assim, qual o range que te paga e ver até onde eles pagam quanto é valor. E quando você tá blefando, ver qual que é o range que folda e ver qual que é a menor aposta que você possa fazer que eles vão foldar. Então, como aquele Ais e Dama do Clayton, eu gostei do bet de 33, agora esse bet aí do Éder eu não gostei muito não. Posição 2, com ação. Bom, aproveitar, a gente falou do BSOP Millions que aconteceu, temos também o Murilo Ruiz, o Muca, que foi o campeão, né? Ganhou um prêmio que era o primeiro colocado de 1 milhão, depois teve um acordo, ele ganhou 868 mil. Parabéns para ele e parabéns principalmente ao campeão brasileiro de 2013, que é o Fernando Groh, nosso amigo, um dos maiores jogadores do país mesmo, que ganhou o High Rollers e ganhou o título de jogador de Omaha e jogador do ano, campeão brasileiro, merecidíssimo, né? Quando o cara ganha os dois, não tem discussão, né? E ainda fechar com chave de ouro, cravando o High Roller, que no 4-way tava
Thiago Camilo, Small blind. Enio Bozano, Felipe Mojave e o Grom. Ou seja, Fechou com chave de ouro mesmo. Parabéns pro Grom, parabéns Jogo para também dois. aos apoiadores e patrocinadores aí que apareceram esse ano pro BSOP. A Sky, muito importante a gente ver aí na mesa. São 9, Teve a com Ducati que deu uma moto, né? O Grom levou uma moto da 7. Ducati, uma moto linda, vocês vão ver depois nas imagens. E claro, PokerStars, Band Esportes e a Copag. 22 mil. Bom, Manfred e Yuri aí de novo. essa mão com certeza vai ter uma confusão grande. O Yuri vai dar o check raise aí. Esse é um board muito ruim para você dar check call. É 2 pares contra bottom pair e flush draw. Difícil pros dois largar aí, né? O Yuri, com a imagem agressiva dele, sabe que quando ele dá um check raise, o pessoal tende a achar que ele tá fazendo graça. E eu não gosto de pagar aí, porque aí bate um 8, bate uma carta de espadas. Tem várias coisas que podem acontecer que vão matar não só a nossa mão, como a ação da nossa mão. E o que significa matar a ação da nossa mão? Imagina que o Yuri só paga aí com 9-7, aí bate o 6 de espadas. Será que aí um Ás, um Rei vai querer colocar mais dinheiro no spot? Ele tende a querer controlar, e aí você não pode sair atirando o turn. Então Ás vai dar check behind, aí ainda pode bater uma outra de espadas no river. Então eu gosto aí do check raise para fazer flash draws darem all-in. All-in e vai tomar um call. Agora, olhando isso daí, é um coin flip praticamente. Você vê que os dois têm quase 50% de chance. Agora, o Yuri vendo isso, por mais que ele esteja um pouquinho à frente, claro, nunca ia imaginar que ele ia estar com um rei e 3 espadas. Mas aí já fala assim, putz, era melhor eu ver um turn mais seguro antes de entrar em all-in, né? Porque a chance de virar uma espada ou um rei, ou um outro dos 2 par maior aí na mesa, sei lá. O flop já tá dado. O rei e 3 espadas foi uma combinação bem ruim também pra ele, né? Com toda certeza. Agora sim, então, se ele vem nessa dama já fica mais tranquilo, né? A sensação que ele gostaria de ver aí um Ás, um Rei, Sim, por incrível que pareça, se era você melhor. vê o Ás, ele comemora. Era melhor do que esse rei 3 espada. Olha, mas segurou, ele fez um full house aí de 7 com 9. E acho que o Manfred tá eliminado, hein? Vamos ver a contagem de fichas aí. Posição 9, push pot. Realmente um flop ali de engate pros dois jogadores, né? Tem mais fichas, elimina a posição 7. Não tem escape numa situação dessa, ainda mais botão contra Big. E ainda mais contra um cara tão agressivo como é o Yuri, que pode fazer essa jogada ele mesmo com um flush draw que está sendo dominado por um flush draw no rei com um par. Então imagina que o Yuri aí tem 10 valete de espadas, vai jogar do mesmo jeito. Muito complicado essa mão pro Manfred aí. Acho que nenhum de nós largaria esse rei 3 espada nesse flop. Então a gente lembra aí, abertura do BSOP 2014. Estaremos novamente no Holiday Inn AMB de 30 de janeiro a 3 de fevereiro. Satélites pelo PokerStars.net, pelo FullTiltPoker.net. Na volta a gente vai falar um pouco mais como você consegue jogar através do Poker Online e conseguir sua vaga. É isso aí, estamos de volta. A gente vê ali na posição 7, um jogador novo que sentou no lugar onde estava o Manfred, que é o Nelson Oliveira. Nelson Oliveira que fez a mesa final da etapa anterior, em Rio Quente, lá em Goiás. Blinds agora parece que já estão 6 mil, 12 mil aí. Posição 5 com ação. Sim, de muita chegada aí o Nelsinho, como o Éder já chegou longe esse ano. E o jogador da posição 6 é um irmão gêmeo do Éder ou não? Parece, hein? Tá até com a roupa igual. Ó, e tá com aquele patch lá do PokerStars.net que o pessoal que se classifica por satélite recebe. Perfeitamente. O pessoal que está jogando com o patch do PokerStars, como o Yuri também, são jogadores que conseguiram a sua vaga sem pagar a inscrição, conseguiram a sua vaga jogando online pelo PokerStars. Como que você consegue sua vaga? Existem várias maneiras. Bueno, por exemplo, costuma jogar também, né, Bueno? Eu consegui a minha vaga para os últimos 2 BSOP Millions por satélites, onde o field é bem tranquilo, você faz um investimento menor, aí você joga lá, no meu caso eu joguei um satélite que dava uma vaga a cada 5 jogadores, consegui minha vaga e até cheguei no dinheiro no Millions, ou seja, foi um investimento com retorno astronômico. Né? Isso, e muita gente consegue sem gastar nada também, porque tem os satélites grátis, né? Os free rolls, você joga todo dia, tem à noite, um satélite free roll, os 27 melhores colocados cada dia vão para uma final do sábado, onde o campeão vai ganhar grátis a entrada para o BSOP sem gastar nada. Então vale muito a pena você jogar no PokerStars.net e também no site irmão do PokerStars, que é o FullTiltPoker.net. Ambos os sites possuem satélites para o BSOP.
Tem também uma coisa interessante de o pessoal saber, é o seguinte, se você não joga online ou não conseguiu sua vaga, você tentou, não conseguiu chegar entre os 27, você pode ir até o BSOP no dia antes de começar o BSOP, né? Normalmente na quinta-feira. E na sexta, né, tem satélites ao vivo, que por R$200 você joga e consegue talvez a sua vaga também gastando só R$200. É, o famoso super satélite que não funciona só como uma maneira de tentar jogar o BSOP, mas também como uma maneira de já jogar. Às vezes a gente se esquece que quando você está jogando satélite, você já está se divertindo, está usufruindo da estrutura do evento, dos melhores dealers do Brasil, os melhores diretores de torneio, salão que é de cinema. Então você já vai praticar o poker de qualquer maneira. E aí com um bônus que se você consegue cravar o satélite, você tem a vaga para o maior torneio de poker do Brasil. É, e o satélite ao vivo é muito legal porque costuma dar uma vaga também a cada 6 jogadores, mais ou menos é a média. Quer dizer, uma chance boa aí de conseguir a vaga. A gente viu ali uma mão anterior, a gente estava falando aqui, não teve muita ação, né? Teve uma ação pré-flop ali. Agora o Jorge Henrique tenta de novo aí com dama e valete. O Jorge Henrique, quando chegou na mesa, tinha bastante ficha. Perdeu aí algumas mãos. Continua aí com mais ou menos uma boa quantidade. O Éder tem dama e 10 de pausa, ele está dominado, mas está querendo pagar ali do cutoff. Cutoff é aquela posição uma antes do dealer, onde está aquele botão na frente do Caio Rei, no caso. O Jorge Henrique tem se envolvido em bastante mãos aí, né? Mas sempre com mãos um pouco dessas mãos mais medíocres, né? Rei 9, dama e valete. Ele tá entrando com essas mãos perigosas, que podem sempre estar dominadas. Não é o caso. Nesse caso ele está dominando, mas poderia estar dominado. Com certeza. E olha esse flop, 7, 8 e 9. O Éder tem o 10, já tá 2 pontas para sequência. Pelo estilo dele, difícil ele largar essa mão. Jorge Henrique não tem nada, né? Tem uma chance de broca, né? O 10 e overcards. Cartas acima do bordo. E eu não gosto dessa aposta do Jorge Henrique, ele tem só uma broca. E é um board muito, muito conectado, que acerta bastante o range com que o Éder defende aí. Mãos do tipo 7-6, 6-6, 7-7, 8-8, 9-9, 10-10, 10-9. Ou seja, o que ele espera que o Éder largue? Tipo, sabe, sei lá, o rei dama e olha lá, assim. 2-2. Tipo, pares baixos. Que não fiquem perto da sequência. Né? Exatamente. Que a gente não sabe se ele paga com 2-2. Ele continua... 7-7 eu sei que ele paga. Ele continua apostando 30% do pote aí. E o Éder tá querendo pagar com essas 2 ponteiras aí. Posição 2. Eu também não gosto de só pagar aí no turn. Ele poderia dar um raise aí, agora talvez mostrar que acertou alguma coisa e tentar ganhar no blefe, pelo menos no semi-blefe, né? Vamos ver o river. O Éder tá jogando como se fosse assim, nas 2 pontas para acertar, né? Se não acertar, não tem muito o que fazer. Agora vira o 4, ninguém tem nada. Aí quem tá ganhando é o Jorge Henrique com dama valete 9, 8 e 7. Mas ele não tem a mínima ideia que tá ganhando, né? Mas será que o Éder tem ideia de blefar ou ele tava só querendo acertar? Também tem isso, né? Olha lá, atira pesado agora 93 mil. E aí pro Éder começa a ficar difícil pagar quase 100 mil aí sem nada, né? Aí não tem como ele pagar. E o problema é que ele também não... É muito difícil você blefar quando o cara manda 3. Se eu tava falando que eu não gosto muito do blefe dele no flop, no turn, era justamente porque esse flop turn acerta muita coisa do Éder. Então, em geral, a aposta nesse flop turn tende a ser por valor, na maioria dos jogadores. Então, não tem nem espaço, nem range pra... Mas teve coragem de apostar a terceira bala aí no river e aí sim tornou-se um blefe mais convincente. E vamos dizer o seguinte, ele tava ganhando, mas ele tava achando que tava blefando. Com certeza, não tinha a menor ideia que tava na frente. E geralmente em boards conectados assim, se você vai blefar o flop, é bom que você blefe até o river quando o board não conecta mais. Por exemplo, bate uma carta que completa uma sequência, que completa um flush, alguma coisa assim, você desiste. Então foi bom o 4 e o 3 pra ele. Foi bom o 4 e o 3 e foi bom assim, ele salvou, na minha opinião, ele salvou a jogada dele no flop blefando o turn e river. Então ele consertou aí uma jogada que no flop não foi tão boa, na minha opinião. Bom, Ás e 10 aí pro Caio Rei, chegou em fold até ele. Ele tá no hijack, que a gente chama, que é 2 posições antes do botão. Enquanto que o Clayton faz uma ficha passear pra lá. Aí voltou pra ele. Chegou no Todaço com par de 6. Posição 5 anuncia all-in. All-in aí do Todaço com par de 6. O Todaço tá com stack de Rei Steel, sabe que o Caio é bem agressivo, então nem tem muito o que pensar com par de 6, tem que colocar tudo no pano. Porque se todo mundo fold, ele ganha um pote que já é bem considerável e pode tomar call flipando. Mas Ás e 10 é ruim você pagar ele, vai ter que pagar mais 170 mil, com Ás e 10 pode estar bem dominado, né? Total de 190 mil. Mas é aquele negócio, os dois jogadores se conhecem e o Caio sabe que o Todaço é capaz de dar esse Rei Steel com mãos até piores que
que o As de 10 como Rei Valete, Rei Dama. Mas pelo stack do Caio seria o all-in dele também, hein? Ou perto disso. Ele vai ficar bem short stack. Com As e 10, é aquela coisa. Será que entraram mais ou menos, na melhor das hipóteses, é um coin flip, né? Contra um Rei Dama ou contra um par baixo. Contra o Rei Dama você tem uma situação aí de 60, 40 mais ou menos. Aí uns 58, 42. E o fold não é ruim não. Mas é uma situação que é bem close entre o call e o fold. Mas acho que pela sua jogabilidade do torneio eu prefiro o fold. Então largou aí o Caio Rei, o Todaço leva essa mão. E segue o jogo aqui. Blind 6 mil, 12 mil. O antes já tá em 2 mil, né? Posição 1 com ação. E aí vai o Clayton. Escondeu o relógio agora, hein? Olha lá. Posição Pôs 2, pra baixo com da ação. manga. Deve ter esfriado aí, né? A gente ficou muito de olho no relógio dele aqui. Deram um raise no ar-condicionado, aí É. ele cobriu a mão. O mestre Felipe ali, que é um São jogador 4 muito, com ação. muito forte, né? De Curitiba. Joga aí desde 2005, 2006. Anuncia Reis. Dá um raise aí com para par de 27 10. mil. Posição O par de 10 é um par médio considerado, né? Olha, a essa altura do campeonato é um par gigante, viu, Juju? Quando você tem aí poucos blinds, a média tá curta, tá todo mundo com stack de Rei Steel, um par de 10 você já não tem muito como largar pré-flop e você tá torcendo pra tomar all-in na tua cabeça, porque foi como essa jogada do Todaço. Se o Caio Rei tem 10-10, ele vai, paga e claro. provavelmente elimina o... E olha aí, pegou um Todaço, par de né? 9 do Jorge Henrique. Jorge Henrique tá quase sempre entrando um pouco embaixo, né? Um pouco por baixo, dominado pelos outros jogadores. Agora deu o call com um par de 9 e tá um pouco abaixo do mestre Felipe. E o Yuri vai pagar com o Rei Valete de Ouros aí, que tá à frente dos dois aí, pelo menos com overcards, né? Não tem ainda o par, mas tem cartas que ganhariam dos dois. Jogo para E 3. com os odds que sobraram pra ele no Big, dá pra pagar até com mãos bem mais fracas que esse Rei Valete Suited. Só que veio um flop bem baixo, né? O 5, 8 e 4 tende aí ao Jorge Henrique e o mestre Felipe se sentirem bem aí com seus pares. Ó, e esse é muito legal que o Yuri tá fazendo. O Jorge Henrique deu insta-check. O Yuri tá pensando muito antes da check. Ele tá considerando várias coisas. Como tem que ser feito isso. Eu não gosto que o Jorge deu insta-check. Ele com 9-9 deveria pelo menos considerar sair atirando. Com certeza. Agora o Yuri também pensou, viu que se valia como blefe sair atirando. Percebeu que não valia. E desistiu e acabou dando check. Ou seja, ele fez a mesma jogada, mas deu pra ver que ele pensou muito mais. E a gente sabe que o poker é um jogo de pensamento. E isso que diferencia aí os grandes jogadores dos jogadores medianos. O Jorge Henrique pagou prontamente aí. E o Yuri saiu da mão. Então agora temos par de 10 com par de 9. Ficou ruim aí pro Jorge Henrique, só acertando um 6 e um 7 aí. Ou um 9. Só que vira copas, uma dama de copas. É uma carta dama que é maior que os pares, só que os dois têm copas. River. E o River, um 8 de copas que dobra o board, né? E dá flush aí pra eles. Mas um flush com 9 e um flush com 10. Quer dizer, os dois... A ação parou aí no turn e no River, né? O quarto e o quinto flush, ninguém vai apostar no River, porque sabe que só vai ser pago por mãos piores, e porque você tem valor, você não precisa blefar a sua mão aí. O mestre Felipe poderia, talvez, né, levar mais ficha do Jorge Henrique, mas o turn e o River foram muito ruins pra ele. Com certeza, o turn dá até pra cogitar apostar aí, porque o Jorge Henrique tem muitas mãos que não são flush draw. Eu pessoalmente apostaria o turn, porque você extrai aí de 6-6, 7-7 com copas, você extrai de uma mão que tenha um 8, que às vezes não vai acreditar que você hitou a dama, né? E aí eu dou check no River depois. A gente não pode ficar com medo do adversário ter o flush draw só porque o flush draw completou no flop. Completou no turn, quer dizer. Ele dá call com tantas coisas que o flush draw é uma parcela bem pequena disso. Inclusive eu tenho esse defeito de nunca acreditar que o cara tem o draw, o flush quando bate no turn o flush, né? Eu sempre acho, não, mas por que ele vai ter bem aquelas duas? Sem falar que assim, se você dá check no turn e aí o seu adversário sai atirando o River, você vai pagar, não vai? Ou seja, qual que é a diferença entre você apostar? Se você aposta ele volta, você folda. Se você aposta ele paga e ele sai atirando do River, você folda. Se você aposta ele paga e ele dá check River, você dá check atrás. Ou seja, você gasta a mesma quantidade de fichas, mas dessa vez você está extraindo de mãos piores. Olha, mais uma situação de raise e all-in entre Caio Rei e Todaço. Dessa vez o Caio Rei não deve largar esse dama não, né, pra Todaço. A mesma situação, o Caio Rei aumentou, o Todaço injetou all-in. Só que ficou bem mais caro. E olha, já olhou com cara de feia o Caio Rei. Par de dama contra de dama. Pelos stacks não tinha muito o que fazer diferente em nenhuma das posições, né? Aí ainda mais um sabendo que o outro é muito agressivo. Bom, o Caio Rei precisa achar um Ás aí. Agora um valete, hein? Um valete dá uma sequência pra ele. Então ele tá atrás de um As ou de um valete. A situação não ficou tão ruim aí com esse flop. Todaço ali querendo desviar do As e do valete.
Vem um 7 espadas, agora só o River para virar. Um valete é um as, senão o Caio Rei está eliminado. Já começa a pegar o óculos, fingir que já tá levantando. Rezar aí pelo as ou pelo valete, o Caio Rei. River. E ó, veio o as aí, ele olha pro todaço, cumprimenta o amigo, acertei o as. Mas acho que qualquer um dos dois faria igual, né? Com certeza, não tem escape. E é isso que é legal do poker, a gente costuma falar que não tem espaço para amigos jogar de uma maneira diferente contra amigos. Os dois são muito amigos. Eu no BSOP agora, tava na mesa do meu amigo Pedro Padilha. E 2 mãos, a gente foi ao in pré-flop aí. E nas 2 mãos numa situação de muita agressividade. Um tribetando, 4bet e tudo mais. Ou seja, se a gente não quisesse jogar um contra o outro, a gente não teria se envolvido. Como o Caio se envolveu contra o Todaço, eu me envolvi contra o Padilha. Ou seja, o poker é um jogo que a amizade ela fica fora da mesa. Óbvio que no trato com a pessoa você vai tratar... E depois que bate o River, né? Depois que bate o River, você fala, desculpa pela baralhada, boa mão, mas antes, joga a ficha na cabeça do outro. Joga a ficha na cabeça do outro, então isso daí não tem muito o que fazer, não. A gente já sabe que o poker é um esporte, e se a qualquer momento você joga diferente pelo seu oponente ser seu amigo, e você não joga diferente contra outra pessoa, você não está dando chance para ele, para essas outras pessoas terem um jogo limpo, né? Então o Jorge Henrique aí com par de 7 e o Cleiton, que tá short stack agora, dá all-in com as e 5. Uma mão aí, um as mal acompanhado, né? Mas mesmo assim ele tem a chance de acertar o as aí. O Jorge Henrique deve pagar, claro, pela quantidade de fichas que não era muito. Mais um par de 7 aí na tela, vamos ver o que vai acontecer. Com esse stack curto, o Cleiton não tem muito o que fazer mesmo, tem que empurrar tudo, porque se ele ganha o pote pré-flop já é um pote gigantesco, né? E o Jorge Henrique tem jogado muitas mãos. Você já não viu o Jorge Henrique de dama e valete? Ou seja, ele até na frente o Cleiton. Vamos ver o flop. E vem 4, 6 e 10. Quer dizer, segue tudo igual o Jorge Henrique à frente. Aí o Cleiton em busca de um as aí. Ou de uma sequência aí milagrosa. Viram 2, agora um 3 da sequência. E o as. Então, as ou 3 só, senão o Cleiton está fora também. River. E mais uma vez um as no River. Segunda vez aí que a gente vê nas últimas mãos aí. Então o Cleiton dobra aí. Um par de as. Jorge Henrique respira fundo, fala, merda. E a gente fica por aqui, Bueno. Semana que vem estamos de volta com mais BSOP Floripa. Obrigado aí pela sua participação. Valeu, Juju. Aquele abraço para todo mundo em casa. É isso aí, até lá.